Boa tarde, nossos ouvintes. Eu sou o Bruno. Eu sou Cassis Garbi. Hoje estamos aqui com o Fernando, gerente executivo da Abraco, Associação Brasileira de CROs. Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. Fernando, você pode contar um pouquinho para a gente como você começou na pesquisa clínica? Posso. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. E a pesquisa clínica foi uma área que, assim, que foi muito... É uma área apaixonante, né? E quando eu estava na faculdade, eu me formei em farmácia e bioquímica, era uma área que estava muito em alta. E a gente não aprendia sobre pesquisa clínica na faculdade. E aí os colegas começaram a trabalhar em pesquisa clínica e aí a gente ia ouvindo o que era a área, ia se interessando. E nisso, grande parte da minha turma na época foi trabalhar em pesquisa clínica e aconteceu comigo também, né? Acabei, depois de cumprir ali uma jornada científica dentro da universidade, fiz iniciação científica, Bolsa FAPESP, aquela coisa toda. Fiquei 3 anos nessa vida, que foi muito interessante, mas foi muito bom também para saber o que eu gostava e o que eu não gostava dentro da profissão, né? Aí eu fui trabalhar em pesquisa clínica. E aí eu comecei a minha carreira numa CRO, trabalhei um tempo em CRO, depois eu tinha muita vontade de conhecer como era o trabalho dentro de uma indústria farmacêutica. E aí a primeira oportunidade que eu tive, então eu fui trabalhar numa indústria farmacêutica. E aí eu me afastei um pouquinho de leve da pesquisa clínica, mas nunca perdi totalmente o contato com a área. Enfim, aí fui, trabalhei em várias indústrias, fui trabalhando em várias áreas, voltei a trabalhar com foco em pesquisa clínica e, enfim, e depois de um tempo eu vim trabalhar na Abraco. É mais ou menos esse um grande resumo da minha carreira, como eu cheguei na pesquisa clínica. E já pegando o seu gancho, né? É engraçado que a gente tem ouvido, né, as pessoas falando exatamente isso, que acabam entrando na pesquisa super por acaso, né? Porque não existe todo esse apoio, essa ideia, né, de um antes, de como apresentar isso, né? E você acabou acontecendo a mesma coisa, né? Como nós também. E a Brácora especificamente, né? Da onde que começou assim o seu vínculo, sua ligação com a Brácora? Foi num determinado ponto que eu estava da minha carreira, eu estava trabalhando com operações clínicas, eu trabalhava numa multinacional, e, e eu olhei e falei assim, eu acho que é um momento de mudar. Tinha vontade de fazer mestrado, e não dava para conciliar, Sim. até tentei negociar dentro da empresa, não era possível. Aí eu me planejei e falei assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma empresa, vou prestar serviço, né? Eu já tinha passado por uma área de desenvolvimento, de inovação, então assim, tinha algumas áreas que eu conseguia trabalhar muito bem, prestando serviço, sem ser na pesquisa clínica efetivamente. E aí eu fiz essa movimentação de carreira. Deu tudo certo. Só que quando eu saí da multinacional, aí eu conversei com os diretores da Abracro na época. Porque o que acontecia? A Abracro, isso eu estou falando lá de 2010. A Abracro tinha 5 anos, mais ou menos. E aí o que acontecia? A Abracro tinha várias empresas associadas, os diretores dessas empresas se reuniam mensalmente, decidiam várias coisas, tinham vários projetos e não conseguiam colocar aquilo em prática. Então, eles precisavam de alguém que conhecesse a área e pudesse dedicar parte do seu tempo para cobrar as próprias empresas, cobrar os diretores, assim, colocar os projetos para andar. Uma espécie de um gerente de projetos, né? E aí, na época, eu conversei e fiz 2 rodadas de entrevista com os diretores da época, né? Até mencionar os nomes, era o Charles Schmidt, o Vitor Arada e o Eduardo Forléu. Eu conversei com eles todos, e aí até que eles falaram, não, Fernando, então vem. E aí eu comecei e foi muito curioso, porque eu prestava assim, a ideia é que eu prestasse algumas horas de serviços para a Abraco, né? E começou assim, então era assim, 20 horas por mês, 15 horas por mês, ia variando, conforme o mês, conforme as ações. Sim. E aí começou a crescer. Então, sim, as coisas começaram a dar certo. Era uma época também que tinha uma estratégia muito boa da Abraco. A Abraco estava numa movimentação, até assim, quando me chamaram, eles estavam tentando estruturar alguma coisa diferente, né, na associação. Nós contratamos naquela época uma assessoria de imprensa. As notícias que saíam de pesquisa clínica eram muito negativas sempre. Então a gente pensou, a gente tem que mudar esse cenário. Então a gente foi atrás de uma assessoria de imprensa, contratamos, então a gente começou a fazer um trabalho na mídia bem importante, bem interessante.
E nisso a gente começou a aparecer mais empresas começaram a procurar, e aí foi crescendo, né? Enfim, muita água passou. Estou falando de uma coisa de mais de 10 anos atrás, né? E nesse caminho todo, aquela minha dedicação que era de 15, 20 horas por mês começou a aumentar, começou a aumentar. E hoje é mais ou menos 120% do meu tempo Sempre dedicado a Abraco. dedicado ao Sempre Abraco. dedicado. E cresceu muito. Então, a Abraco foi fundada com 6 empresas na época, isso em 2005. Hoje são 29. Então, esse mês acabou de entrar mais uma, né? E já temos outras querendo entrar na Abraco. Eu acho que essa procura das empresas pela Abraco eu acho que é um termômetro interessante para a gente olhar e falar assim, olha, alguma coisa está dando certo, né? Porque tem uma procura espontânea. Então, isso é um movimento bem interessante que a gente está vivendo agora. Muito legal. E, Fernando, nesses seus 10 anos de Abraco, o que você já viu que a Abraco trouxe de mudança para a pesquisa clínica no Brasil? Quais foram as ações que mais impactaram? O que você tem visto aí que você fala, meu, há 10 anos atrás isso era muito diferente, foi a Abraco que iniciou esse processo? É uma boa pergunta, Bruno. Mas eu não sei se tem aí um grande trunfo que seja só da Abraco, quando a gente fala de pesquisa clínica aqui no Brasil. Porque uma das coisas que nós fazemos, e quando eu digo nós, eu estou falando nós todos, tá? Então, assim, é muito importante, acho que, destacar isso. Então, a Abraco tem um corpo de diretores executivos que vem das empresas associadas, tem os próprios representantes, diretores dessas empresas que também orientam, né, os trabalhos da Abraco. Então, se a gente for pensar em todo o grupo que faz parte da Abraco, então, assim, as ações da Abraco acabam sendo o resultado da discussão de todas essas pessoas que participam, né? Então, por isso que eu falo no plural, né? Aquele esquema, parece um jogador de futebol falando, né? Quando perguntam para ele, ele sempre responde no plural, mas é nesse sentido de equipe, tá? E aí, pensando nesse sentido de equipe, as principais ações da Abraco acabaram sendo sempre congregadas com outras entidades, né? Então, a gente sempre procurou, por exemplo, quando tinham as principais ações, vou dar um exemplo prático aqui, bem real. A Abraco foi fundamental na criação da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. E o que é a Aliança? A Aliança é uma organização, né, que reúne todos os stakeholders da pesquisa clínica. Para quê? Para todos sejam ouvidos, todos tenham um espaço de fala, todos possam opinar, né, daquilo que acha que é importante. Para quê? Para a gente melhorar a pesquisa clínica. Então, assim, centros de pesquisa, associações de pacientes, indústrias farmacêuticas, CROs, né, investigadores diretamente ligados, ou seja, todos estão ali dentro da Aliança Pesquisa Clínica. Então, é um movimento que a Abraco fomentou lá atrás, lá por 2015. Então, isso mostra que isso está um pouco no DNA, né, da gente, de sempre procurar trazer as outras partes, falar assim, olha, vamos conversar um pouquinho aqui e vamos juntos fazer uma coisa, né? Então, acho que por isso, quando eu olho para trás, eu acho que muito dos movimentos que a gente fez, difícil acreditar só a Abraco. Eu acho que a gente tem que acreditar uma série de outros participantes, né? Eu posso lembrar de novo daquela assessoria de imprensa que eu falei que a gente contratou lá em 2011, 2012. Esse foi um movimento assim só da Abraco, né? E foi importante. Por quê? Porque a gente conseguiu levar para os principais jornais que circulavam no país à época, as principais revistas que tinham, a gente conseguiu colocar matéria em todos eles, falando da pesquisa clínica de um modo positivo, né? Então, isso é uma coisa que eu consigo acreditar só a Abraco. Tá? E assim, o que é legal, né, a gente te escutando, você tem 13 anos de Abraco, mais ou menos? Sim. Então, quase isso. E como você está numa posição que você articula em todos os lugares, né, dentro da associação, é legal você ter essa noção do geral, né, assim, de todo esse papel, de tudo que já foi feito, da proposta como começou lá de trás e o que é agora, né? E aí eu não sei, assim, se a gente fosse perguntar, como você imagina um futuro, assim? Porque você está vendo todas as modificações e eu, como membro também, eu já acompanho há uns anos e eu também vejo o quanto que já está mudando, né? Assim, o quanto que a gente está tentando abranger e abrangendo outras coisas. Mas eu queria ouvir de você. O que você acha, assim? Onde você acha que chega? Qual a perspectiva? Eu penso muitas coisas. Eu acho que a gente tem muitas batalhas aí para lutar, né? Muita coisa para melhorar.
E um caminho que é infinito. Eu acho que o trabalho de uma associação como a Bracro, eu acho que assim, é perene, permanente, tá? E deixa eu pensar para ser direto na resposta, né? Para também não ficar aqui pensando em muitas coisas. Mas você falou assim, pensando em tudo que foi feito lá atrás, eu acho que um ponto legal para destacar é o nosso próprio o estatuto da Bracro. Então, o que foi criado lá atrás, em 2005, ainda é o nosso norte. E é curioso, quando a gente pega o estatuto, ele tem lá uns pontos, são, se não me engano, 12 pontos que destacam ali quais são as ações esperadas da associação, né? E continua muito atual. Então, isso é muito curioso. E a gente se baseia ali para tomar as ações que a gente tem na prática. E quais são? Vamos dar uns exemplos aqui. Toda a parte educacional. Então, assim, a Bracro ela tem um papel importante quando a gente pensa na formação, capacitação de profissionais. Tem que pensar como um ciclo, né? Então, se a gente quer estimular mais estudos clínicos no Brasil, tudo bem. Então, se chegarem muitos estudos, a gente tem profissionais capacitados, né? Isso tem que ser balanceado. Ao mesmo tempo, a gente não consegue ficar formando gente que não tem estudos para fazer. Então, a gente está frustrando uma série de pessoas também, né? Então, a gente tem que tentar balancear. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? Quer dizer, pelo menos a gente procura fazer, né? Balancear isso tudo. Disseminar a pesquisa clínica é um papel também muito importante que nós temos. Então, aquilo que começou lá atrás de estar na imprensa, levar informações, falar de pesquisa clínica, a gente leva isso muito a sério no dia a dia, né? E aí, isso pode ser pelas redes sociais, ou continuando o trabalho de assessoria de imprensa, estimulando que mais matérias sejam veiculadas, falando o que é pesquisa clínica. Então, assim, a gente continua, né, nessa linha de trabalho. E aí, quando eu olho para o futuro, eu vejo que esse é o caminho, né? Se a gente pensar hoje, se eu tiver que resumir rapidamente, falar, bom, o que hoje é a Bracro, né? Por que você sai da cama todo dia, veste o seu uniforme, coloca o seu PIN da Bracro e vai trabalhar, né? É para tentar melhorar o ambiente de pesquisa clínica no Brasil, né? Quando vai entrar uma nova empresa associada, eu faço sempre uma brincadeira, todos eles já ouviram, que é assim, falo assim, a Bracro está aqui para aumentar o bolo. A gente quer um bolo maior porque todo mundo vai comer um pedaço maior. E quando eu penso em comer um pedaço, eu não estou pensando só em business, só no comercial, né? É para todos. Por quê? Porque é uma tecla que a gente bate muito, que a gente não quer deixar perder em nenhum momento que quem está no centro da pesquisa clínica é sempre um paciente que entrou naquele estudo, e a gente pode chamar ele de sujeito, de participante, de voluntário, mas ele é um paciente. Então, assim, as coisas precisam andar, né, e girar em torno dele. Então, quando a gente pensa em ter mais estudo, são mais pacientes no final do dia. Então, esse bolo maior também serve para eles. Sim. Serve para quem está por aí procurando um tratamento, né? Então, isso é o que nos move, tá? Então, a gente quer na Bracro fazer o quê? A gente quer estimular mais pesquisa clínica, porque a gente acredita que a pesquisa clínica é um ciclo virtuoso, sabe? Onde todos ganham. Eu acho que isso que é curioso. Eu tenho falado muito quando vou falar enfim, algum encontro, conversar com reguladores ou conversar com indústrias farmacêuticas, enfim. Eu sempre falo assim, quem é que perde se a gente tiver mais estudos clínicos no Brasil? Não tem essa resposta, porque ninguém perde. Todos ganham, né? Então, o nosso trabalho é esse. Então, assim, é um assunto fácil. É um assunto fácil quando você para analisar e não consegue identificar quem perde. Aí você fala, bom, então, por que a gente não faz mais? Né? Deve ter um gargalo aqui, um outro ali, alguma coisa obstruída em algum canto que a gente tem que descobrir, resolver, né? E aí a gente vai ter mais pesquisa clínica. Então, olhando para o futuro, eu vejo a Bracro trabalhando para que venham mais estudos clínicos para o Brasil. É claro que vai ter um limite orgânico disso. A gente acredita que a gente consegue dobrar a quantidade de estudos que a gente faz hoje. E assim que dobrar, vai falar assim, mas o trabalho da Bracro acabou? Não. A gente tem que acompanhar, tem que prezar por qualidade, né? Tem que imaginar que sempre estão entrando os novos profissionais, a gente tem que conversar com eles, tem que ir nas universidades estimular que falem mais de pesquisa clínica, enfim. Falei bastante nessa resposta, né? Tem um bom trabalho a ser feito, né? Não é? Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas eu olho um futuro, né, para a pesquisa clínica, um futuro bem positivo, e para a Bracro, é isso que eu falei, eu acho que tem um trabalho permanente. Fernando, aproveitando o gancho do futuro, como é que essas pessoas que hoje não fazem parte da Abraco, mas têm boas ideias e têm, né, energia para participar,
podem chegar até a Abraco e trazer essas ideias? Você diz empresas que querem entrar. As empresas, algumas pessoas, às vezes, né, algum ouvinte nosso que às vezes Participantes de é, associados, né? Tá. Quem trabalha junto com os associados. Tá. Olha, vamos pensar primeiro nas empresas. Se tem alguma CRO, alguma empresa, um prestador de serviço em pesquisa clínica que ainda não é associado e quer se associar, basta entrar em contato com a gente. Se entrar no nosso site, tem lá o e-mail info@bracro.org.br. Pode contatar a gente pelas redes sociais, né? Se já tiver um vínculo com alguém, com algum diretor executivo, também pode entrar em contato com a gente através dele. E aí a gente vai marcar algumas reuniões, um bate-papo para apresentar a associação, como funciona, né? Quais são as obrigações, quais são os deveres, né? E os direitos do associado, enfim. E aí a gente parte para o processo de associação, que é relativamente simples, tá? E é importante que as empresas venham, né? Porque a gente dentro da Abraco tem uma série de comissões técnicas que eu entendo que são até a força motriz mesmo, sabe? Isso é o coração da Abraco, porque é dali que a gente começa a discutir questões técnicas, eu acho que dali que saem, assim, as grandes, os inputs para a gente conversar depois com os reguladores, enfim. Mas, então, as empresas podem procurar a gente e, assim que as empresas são associadas, eles podem envolver todos os seus funcionários dentro dessas comissões e dentro das iniciativas da Abraco, né? A gente sempre pede que tenha pelo menos um responsável legal, isso até por questões legais, tem que ter pelo menos um responsável legal da empresa que fale em nome dela dentro da Abraco, e essa pessoa que vai ser responsável por aprovar ou não, né, a vinda de um colaborador para dentro dos nossos grupos, tá? Mas, teoricamente, não tem limite. Então, a partir do momento que a empresa começa a trabalhar, a participar da Abraco, aí ela pode vir, pode participar das comissões, pode sugerir novas comissões, né? Então, hoje a gente tem uma série de comissões técnicas, mas também tem alguns grupos, então pode sugerir criação de novos grupos, que são coisas específicas e mais pontuais, enfim, e pode sugerir alterações, né? Porque, assim, quem move a Abraco são os associados, né? A palavra final para todas as ações, para tudo, é aquilo que está no estatuto. E quem tem o poder de escrever ou reescrever o estatuto são as empresas associadas em assembleia, tá? Então, assim, nada está escrito em pedra. Então, conforme as coisas vão avançando, tecnologias vão entrando, o mercado vai mudando, novas empresas vêm, a gente senta, olha para o estatuto, vê se ele atende, não atende, enfim, muda, né? E vai se adequando para o futuro. Para o que vem. É Exato, isso. ótimo. Não, e até conversando, né, assim, pensando, você fala das comissões, né, dos GTs, dos grupos de trabalho, é uma oportunidade para trocar ideias, né, assim, para dividir informação. Como você comentou, são muitos associados, então eu imagino que tenha um grande número de pessoas que participem, Sim, sim. né? E aí eu acho que essa troca é super importante, né? Até para ganhar força em debates, em discussão e até organizar, né? Assim, então, como vai ser o processo? Como vai ser aquele procedimento, né? Dentro desse contexto de pesquisa. Exatamente. Hoje a gente tem nos nossos grupos mais de 300 pessoas envolvidas. Nossa. É uma quantidade muito grande, né? Porque a gente vem crescendo. E se hoje a gente tivesse 500 pessoas envolvidas, talvez a gente não tivesse estrutura para acolher a todos, Claro. né? Mas a gente vem crescendo também. Então, a nossa estrutura fixa vem crescendo, então mais pessoas vão entrar, né? Enfim, a gente está numa fase bem interessante. E as comissões, elas são muito legais por conta disso que você estava falando, Cássia, que a gente tem nas comissões pessoas mais experientes e pessoas menos experientes. E essa troca é uma troca muito interessante, porque geralmente a pessoa com menos experiência, ela entra e aprende muito, né? E as mais experientes, quando elas trocam informações, elas se ajudam bastante. Então, de novo, um ambiente bastante positivo, sabe? E aí é bom para todo mundo, porque você vai entendendo onde estão os problemas nos processos, que todas as empresas acabam passando Claro. por aquilo, então elas se ajudam para resolver. E quando é um problema muito grave, que, por exemplo, pode culminar numa sugestão, por exemplo, para um órgão regulador, eles trazem isso para a diretoria executiva e nós levamos isso para a Anvisa, por exemplo, para uma CONEP, para um Conselho Nacional de Saúde, e fala, olha, esse ponto não está bom, porque ele está criando um entrave maior do que necessário, enfim.
Questões assim, né? Eu não vou pegar nenhum exemplo aqui, mas isso acontece dentro das comissões técnicas, né? Então, é um ambiente muito interessante mesmo, de troca de informação, de ajuda entre as empresas, né? E também para as pessoas aprenderem E bastante. acaba agregando muito valor, né? Assim, Muito, valor a todo o contexto, né? Como associação. muito. E, Fernando, pensando agora no retorno para os associados, onde que a Abraco tem levado o Brasil na pesquisa clínica? A gente tem sido exposto em algum congresso, com algum órgão regulador? Como tem sido feito esse trabalho? Eu entendo que o maior retorno para o associado, ou um dos maiores, é o trabalho dessas comissões técnicas que a gente estava falando, né? Porque isso ajuda o dia a dia. Fazendo analogia com a indústria, é o chão de fábrica. É o pessoal que está ali, que tem uma dúvida, que às vezes manda um e-mail no grupo de uma comissão, como uma comissão regulatória ou de operações clínicas, e tem uma resposta que faz com que o projeto volte a andar, ou às vezes escreve num grupo de WhatsApp e tem uma resposta imediata que ajuda, né? Enfim, eu acho que aí está uma grande força. Um outro ponto importante é essa representatividade. É, Muitas vezes uma empresa sozinha procurar um órgão regulador para discutir um tema, você tem uma situação que às vezes não tem uma força que você tem quando você leva isso por uma associação que fala em nome de 29 empresas, né? É diferente, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, isso é um retorno importante para o associado. Ainda antes de falar de outras ações que a gente está tomando, só falando um pouquinho mais dessa história da representatividade, e a gente preza muito na Abracro por uma situação, assim, uma relação sempre transparente, não só interna com o associado, né, mas também com os externos, com outras entidades, associações de indústrias farmacêuticas, ou mesmo com os agentes reguladores, né? Então, quando a gente precisa criticar alguma ação de algum órgão regulador, a gente, se vai falar isso, de repente, numa entrevista, a gente sempre tem o cuidado de antes comunicar para o órgão regulador, para que ele saiba o que está acontecendo. Então, a gente tem um diálogo muito, muito franco e transparente com os reguladores, né? E eu acho que isso que alimenta uma relação de respeito, né? Eu acho que isso alimenta bastante o que a gente tem hoje, né, da Abracro maior e fortalecida. E o que a gente tem feito também é o seguinte, como eu comentei antes, a gente quer trazer mais estudos clínicos para o Brasil, tá? E como que a gente faz isso? A gente precisa contar para o mundo, né, as vantagens do Brasil. Então, a gente tem feito esse trabalho, tá? A gente está procurando participar dos principais congressos internacionais e quando a gente leva uma mensagem lá para fora, a nossa mensagem é bem verde e amarela, sabe? A gente leva bem a bandeira do Brasil no sentido de falar, vem fazer estudos no Brasil. A gente não leva uma propaganda da empresa associada, mas a gente leva uma questão de, olha que ambiente interessante para fazer pesquisa clínica no Brasil, né? Então, olha só, a gente tem uma população gigantesca, diversidade étnica, a gente tem um sistema de saúde muito robusto, né? A gente pode pensar, tem um problema aqui, um problema ali, mas a gente tem, quando a gente mostra os números que a gente tem, são números assim gigantescos, número de hospitais, clínicas, profissionais formados, né, na área da saúde, então, médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, a gente tem isso, são números assim que realmente saltam aos olhos. E é curioso que quando você mostra isso, às vezes, para alguém do leste europeu, de algum país que não tem uma conexão muito presente com o Brasil, eles olham e falam, com um olhar, falam, mas é sério? Isso tudo no Brasil? O Brasil é assim? O Brasil é assado? E a gente fala, né? E assim, a gente mostra uma estabilidade econômica. Claro que tem questões políticas e tal, mas quando a gente olha para a economia, é muito curioso. A gente levantou esse dado e a gente apresenta isso lá fora. Nos últimos 20 anos, a oscilação da inflação. A gente vive numa estabilidade econômica fantástica, né? Tem países aqui perto da gente, por exemplo, que está com uma hiperinflação agora. Comparativamente, sim. E o número de pesquisa lá é muito maior que aqui. E é muito maior que aqui. E por quê? Esse é um ponto bom. E por quê? Que esse é o gancho que a gente leva para o regulador interno. Porque eles avaliam rapidamente. É o primeiro entrave. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vai mostrando esses cenários, não só lá fora, mas a gente também mostra aqui dentro, né, o potencial. Enfim, e aí a gente tem feito esse trabalho. E está muito interessante. Muito interessante. Então, as empresas de fora estão olhando para o Brasil diferente e a gente levando essa mensagem, depois eles acabam multiplicando isso. Claro. A gente entrega um material, procura fazer um material
graficamente interessante, porque a pessoa vai gostar de ver aquilo, vai acabar indicando para alguém. Dessa maneira, a gente vai tentando permear, né? É um trabalho de formiguinha. E quando a gente olha para o placar, às vezes a gente acha que está perdendo de 7-1, né? Mas aí a gente acorda no dia seguinte e fala, não, agora está 0-0, a gente vai de novo. E aí a gente vai fazendo isso no dia a dia e a gente acha que vai chegar num resultado bom. Não, excelente. Não, excelente. É muito interessante saber que a Abraco está regando a terra, né? Arando a terra para que cada vez mais a gente tenha pesquisa clínica e todos ganhem, né? O paciente, os médicos, né? Os pesquisadores e a ciência e o Brasil em geral, né? É assim, quando a gente pensa na pesquisa clínica feita com ética, esse é o ponto. Sim. Feita com ética, de acordo com as normas éticas corretas, não tem por que não fazer mais. Uhum. Né? E aí você olha para o Brasil, aí você vê assim, quando a gente vai lá fora e fala assim, venham mais estudos para cá. Não vem estudo de remédio, medicamento barato. Não. A gente sabe, a gente está falando de alta tecnologia, né? São medicamentos caros. Então, se vem um estudo de um medicamento caro, automaticamente os pacientes que entraram nesse estudo, eles saíram da fila do SUS. Ao sair da fila do SUS, você desonera o sistema ou permite que aquela verba faça a fila andar, ou seja, você tirou 20 pacientes, vão entrar novos 20 pacientes. Seja redistribuída, né, para ser utilizada então, de outra forma. Exato, você tem a máquina começa a funcionar. Exatamente, você desonera o SUS, você faz ciência aqui no Brasil. A gente não quer fazer ciência, a gente não quer que os cientistas vão embora, a gente quer que eles fiquem de forma aqui. nenhuma, exato. Então, e aí você faz ciência aqui, você gera evidência, você já faz o teste clínico com a sua população. Quando chegar no momento de registrar a medicação, você já sabe como ela atua na sua população. É aquele ciclo que eu falei. Quando a gente vai analisando etapa por etapa, questão por questão, o resultado é sempre positivo com mais estudos, né? Então é por isso que a gente acorda todo dia cedo e vai trabalhar para trazer mais estudos. Excelente. É por isso. Super obrigada pela sua participação, foi incrível saber de todos esses detalhes. Eu acho que é isso que nos motiva, né? Nós também, que também trabalhamos com a pesquisa, mas assim, é buscar sempre, divulgar, compartilhar, era essa a proposta do podcast, né? E a gente espera que todos tenham interesse e, se quiserem procurar, site da Abracro, e estamos à disposição e novamente agradecemos. Perfeitamente. Não, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e eu também quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os envolvidos no projeto do podcast, né? Porque eu acho que a gente, com esse projeto, está chegando num público que a gente não chegava antes, né? Isso está ligado com o começo da nossa conversa. Exato. E é um dos papéis da Abracro é esse, né? É difundir a pesquisa clínica. Então, eu agradeço pelo programa de hoje e parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.